Oi, gente, bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e bem-vindos a mais essa semana de estudos do Vem e Segue-me, onde nós vimos os capítulos de 8 a 12 de Alma. Esses capítulos, na realidade, do 8 até o 15, eles englobam um ano do reinado dos juízes, o 10º ano. E é a experiência de Alma, principalmente em harmonia, onde ele enfrentou os maiores desafios dele durante esse ministério, essa missão dele, né? Então, só fazendo um resumo, na aula passada a gente viu que ele arrumou Zaraela, edificou a igreja, estabeleceu tudo, deixou tudo arrumadinho no coração da nação, que a gente falou na semana passada. Aí ele vai para Gideão, onde ele tem muito sucesso, fica surpreso de ver que o povo lá tá fiel, é obediente. Então, depois que ele termina de ensinar Gideão, ele volta para casa, dá uma descansada para começar essa segunda jornada dele. E ele então decide ir para uma cidadezinha chamada Meleque. Aqui, Mormon deixou só 2 ou 3 versículos falando de Meleque, mas falando do sucesso de Alma em Meleque. Meleque provavelmente era uma cidade de descendentes de molequitas. Então, os molequitas, eles não eram do convênio, eles não eram membros, né, da igreja, não eram os nefitas que tinham vindo já sendo ensinados e tudo. Mas o sucesso de Alma é tão grande que fala aqui que eles vinham de vários lugares para serem ensinados e batizados. Então, e foram batizados por toda a terra. Então, eles provavelmente não eram membros da igreja, por serem descendentes dos molequitas, mas então a Alma faz um trabalho maravilhoso e batiza muitos ali na região de Meleque. É interessante isso, né? Porque Mormon, quando lê os registros de Alma, decidiu deixar só esses poucos versículos falando de Meleque. Então a gente não sabe como é que foi a pregação de Alma em Meleque. O que a gente sabe é que a Alma era um grande orador. Então, provavelmente os discursos que ele deu aqui em Meleque eram do tipo do discurso de Zaraela, Gideão, que fazia com que as pessoas realmente tivessem o coração tocado pelo Espírito. Mas Mormon mantém do capítulo 8 até o 15 o que aconteceu com a harmonia. Tudo que foi ensinado em harmonia, como é que o povo aceitou, não aceitou. Por que será que ele decidiu manter a história de harmonia, que foi uma história em que a Alma só sofreu, né? E tirou Meleque, que foi uma história de sucesso. Mormon sabia que nós iríamos ler essa história, que isso estava sendo registrado e guardado para nós nos últimos dias. E ele, provavelmente conhecendo o que aconteceria nos nossos dias, ele falou, não, aquele povo, quando for ler essas histórias, precisam disso aqui, do que aconteceu com a harmonia. Precisam saber que o arrependimento é que traz as ternas misericórdias do Senhor, que eles precisam estar em sintonia com o Senhor, guardando os mandamentos. Essa é a forma de serem felizes, de prosperarem espiritualmente e crescerem, né? Ou vai acontecer como aconteceu com o povo de harmonia. Endurece o coração, é isso que acontece. Também ensina que a Alma não desistiu, né? Não desistiu de ensinar aquele povo, mesmo vendo que eles estavam dispostos até a matá-lo. Ele continuou firme na missão que ele tinha de ensinar, firme naquilo que ele tinha recebido, aquela designação que ele tinha recebido do Senhor. Então ele vai para a harmonia, começa então a ensinar. Ele agora não é mais o juiz supremo, então ele é o líder da igreja, ele é o profeta, o presidente da igreja, mas não é mais o líder do governo. Então, aquele povo não tinha que dar, não falou, você não é nada para nós, né? Se viesse aqui como o juiz supremo, a gente até tem que respeitar, mas agora sim, como profeta, líder, como sacerdote, isso não quer dizer nada para nós. A Alma, então, começa a ensinar e vê que Satanás tinha se apoderado tanto do coração daquele povo que eles não quiseram dar ouvidos às palavras de Alma.
essa cidade era o reduto dos Neores. Era aqui que aquela teoria, aqueles ensinamentos de Neor lá no comecinho do reinado, no governo dos juízes, essa cidade era aquilo que eles acreditavam, né? Que não precisava fazer nada. Então, não vem aqui dizer que a gente tem que guardar mandamentos, que a gente vai ser destruído, porque a gente não acredita em nada disso. Então, era o reduto daquela seita. Lembra que eu falei que nós estudamos que aquilo ainda ia durar muito tempo, os ensinamentos daquele anticristo. Bom, Satanás tinha se apoderado do coração deles. Aí é interessante o que acontece, que a alma fala aqui no 8:10, esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração. Aí que fala que ele jejuou por muitos dias, mas mesmo assim, né, a gente lê e fala assim, nossa, a alma se esforçou em espírito, suplicando a Deus e tudo, e fala, bom, agora então, né, como a alma suplicou, orou, vai dar tudo certo. Mas não, lá no 11 diz que, no entanto, eles endureceram o coração, ainda mais. E aí fala, olha, nós não somos a tua igreja, nós não acreditamos naquilo que você está ensinando, e pode ir embora daqui. Isso é uma coisa interessante, se chama arbítrio. Arbítrio. Então, as pessoas, elas têm liberdade de escolher o que elas querem. Então, nós não podemos julgar o nosso sucesso ou fracasso quando a gente ensina alguém por conta do arbítrio. Então, a alma fez tudo aqui. Tudo. Ele orou, ele ensinou, ele jejuou, orou fervorosamente, mas não teve sucesso. A culpa é de alma? Nossa, a alma foi um fracasso, né? Nossa, era para ter, depois de tanta oração e jejum, ter conseguido que o povo ouvisse pelo menos o que ele tinha para falar. Mas esse povo não quis ouvir por causa desse arbítrio. Então, nós não podemos julgar o êxito ou o nosso fracasso quando nós tentamos ajudar alguém, porque eles têm o arbítrio deles. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Tudo que a gente pode. Ora, jejua, ensina, mas ainda a outra pessoa que está ouvindo ou que está sendo ensinada tem o direito de escolher se quer ou não, né? Então, aqui diz que ele, então, saiu de lá, ele foi, nem saiu, né? Eles saíram com ele, ele foi escorraçado, cuspiram nele, foi expulso da cidade, e aqui diz que ele andou, ele saiu, foi embora, e aqui fala que ele estava abatido de tristeza, passando por muitas tribulações e angústias. Então a gente vê aqui um profeta do Senhor desanimado, angustiado, triste por causa da situação que estava acontecendo lá em Amonia, quando então ele recebe a visita de um velho amigo, né? Aquele anjo que tinha aparecido para ele, tinha puxado a orelha dele lá atrás, vem agora fazer o oposto. Então a gente vê assim duas experiências de alma com o anjo. A primeira delas, quando ele era um jovem, super popular, então fazia o que ele queria na cidade, ele com os príncipes lá, os filhos do rei, faziam, aprontavam todas, né, assim, orgulhos subindo na cabeça. Vem o anjo e pega e faz com que ele se humilhe até o pó. Então, tirou ele daquela eu sou bom, né, eu sou, e põe ele lá no lugar dele. Você tem que ser humilde. Essa é a forma de você conseguir se arrepender e voltar. Então, a alma ele vai, desce daquele né, pedestal que ele se achava, e o Senhor ensina para ele que ele devia ser humilde. Então, era o anjo pegando ele aqui, colocando ele no lugar dele. Agora é o contrário. Agora ele está lá no pó mesmo, se humilhando e triste, angustiado. E o anjo vem e faz o contrário. Agora o anjo vem e levanta a alma e fala para a alma assim: levanta, portanto, a cabeça e alegra-te. Então não precisa ficar desse jeito, né? Então vem aí, não precisa ficar assim, vai, levanta a cabeça e fala para ele assim:
você tem sido tão fiel aos mandamentos de Deus desde o momento que recebeste a primeira mensagem, né? Que eu fui o anjo que fui designado para te passar. Aí ele diz assim: agora eu quero que você volte. O Senhor quer que você volte para Monia. Vai lá de novo e fala para esse povo: eu não vou agora trazer novas de boas novas de grande alegria para vocês. Agora eu vim para dizer que ou vocês se arrependem ou o Senhor vai destruir vocês. A cidade vai ser destruída. Então, outra coisa que a gente aprende com alma aqui. Ele estava jejuando há dias, então ele devia estar morto de fome, super cansado, além de toda essa angústia, isso tudo. Mas quando o anjo fala para ele assim: volta para Monia e fala isso para eles, aqui diz no 18 que a alma voltou rapidamente à terra de Amonia. Então esse era o tipo de líder, de homem, de Deus que a alma era. Não pensou assim: não, tá bom, eu vou voltar. Deixa eu só descansar um pouco, porque eu realmente estou muito cansado. Amanhã eu tô lá. Não, ele levantou e foi. E é assim que nós deveríamos ser quando a gente recebe algum mandamento, alguma designação, alguma coisa. Levanta e vai. Faz rapidamente. Fica enrolando para fazer. Eu vou começar a ler as escrituras amanhã. Eu vou começar a fazer isso amanhã. Não. Levanta rapidamente e faz. Assim como a alma fez. E aqui tem uma outra coisa. Diz que ele entrou na cidade por outro caminho. Então tem aqui uma outra coisa que a gente pode tirar dessa escritura. Que muitas vezes quando aquele caminho que a gente está seguindo não dá certo, tenta outro, né? Vamos tentar desse outro lado aqui. Então aqui não está dando, vamos fazer essa abordagem aqui, vamos mudar para ver se dá certo, né, de outra forma. E foi o que a alma fez. Ele entrou por um outro lado da cidade. E entrando por esse outro lado, ele então encontrou a moleque, que vai ser o grande companheiro de missão dele. E a moleque sabia que um profeta do Senhor iria procurá-lo, porque um anjo tinha dito para ele: você vai alimentar um servo de Deus, então vai cuidar dele, ele vai procurar você. Então quando a alma chega e se apresenta: olha, eu sou um servo do Senhor, eu preciso de alimento, a moleque já sabia. Ele. Então, a moleque leva a alma para casa, alimenta, a alma abençoa a família de a moleque, ela diz que ficou lá muitos dias, até que então o Senhor fala para a alma: agora é hora de começar a ensinar esse povo e a moleque vai junto com você. E isso foi uma prova de amor que o Senhor deu também para a alma, porque a alma já tinha tentado a primeira vez sozinho, quando ele foi lá e falou com eles e eles expulsaram ele da cidade. Agora o Senhor está dizendo: não, agora você vai com uma testemunha. Você não vai estar sozinho, vai ter mais alguém para dizer que aquilo que você está falando é verdade. Então vai a moleque e a alma vão e começam a ensinar o povo. Então daqui do 9 ao 15 é só ensinamento, tem muita doutrina. E tudo aquilo que eu tenho falado nos outros vídeos, é tudo muito claro. A alma era muito claro quando ele ensinava. A moleque também tem essa mesma linha de explicar direitinho como as coisas são, né? E a gente vai ver aqui quando ele explica de ressurreição. Se a gente quer saber como é que vai ser a ressurreição, como é que isso vai acontecer, é só ler isso aqui. Ele fala ponto por ponto como é que vai ser feita, como é que é. É muito bom, muito bom. Então vamos começar. Meus papéis, dá licença que eu vou pegar aqui para não me perder aqui. Então ele começa ali no capítulo 9 a falar sobre, a chamar o povo ao arrependimento. Então é a alma começando a falar. Então, assim como ele tinha feito lá em Zaraenla, lembra que ele começa falando: gente, vocês esqueceram de tudo que o Senhor fez por todos nós, como ele tirou o Leí de Jerusalém, né? Como ele libertou o povo de Moisés. Vocês já esqueceram? Ele começa então com a mesma coisa, falando para eles: como é que vocês podem ter esquecido das ternas misericórdias do Senhor? Como é que vocês podem ter esquecido que o Senhor tirou Leí, protegeu Leí
tirou ele de lá antes que Jerusalém fosse destruída, trouxe ele para cá. Essas coisas não podem ser esquecidas. O vídeo passado, lembra aquele discurso do Elder Anderson, das pedrinhas de lembrança que nós temos que ter quando não tem luz no fim do túnel, ou quando a gente acha que não está sendo abençoado, olha para trás e vê como o Senhor sempre nos abençoou. Então a alma faz isso de novo com eles. Lembram disso? Aí ele fala assim, o Senhor ordenou que vocês se arrependam, pois do contrário, ele vos varrerá completamente da face da terra. Então agora ele tem um discurso mais duro com esse povo. Então, assim, ou é isso ou é isso. Então ele dá aqui os opostos. Ele fala ali no 17, o Senhor será misericordioso com todos os que invocarem seu nome. Então você tem aqui, invoca o nome do Senhor, você vai ter a misericórdia dele. Mas o oposto sereis visitados com total destruição, se vocês não se arrependerem. E isso acontecerá de acordo com a ardente ira do Senhor. Então, você tem as opções aqui, certo? Vocês são livres para escolher? A escolha é essa. Ou vocês se arrependem e recebem as ternas misericórdias do Senhor, ou não se arrependem e o Senhor vai varrer vocês da terra. É isso ou isso. Então, ele começa a ensinar esse povo. Ele fala muito sobre o Salvador que vai vir para redimir aquele povo. Ele presta testemunho do Salvador para aquele povo. E ele diz assim, ele fala dos lamanitas. Ele diz assim, vocês têm conhecimento, vocês são nefitas, né? Vocês cresceram aprendendo desde lá quando Leí saiu de Jerusalém, sobre os caminhos do Senhor, sobre os convênios que a gente tinha que fazer com o Senhor. Diferentemente dos lamanitas, que por causa do orgulho dos pais, eles saíram do caminho. Então, eles acreditaram nas tradições todas dos pais, se desviaram completamente. Aí ele diz assim no 23, e agora é isso que vos digo, que se este povo, né, vocês, que recebeu tantas bênçãos da mão do Senhor, transgredir contra a luz e o conhecimento que possui, eu vos digo que se isso acontecer, se eles caírem em transgressão, será muito mais tolerável para os lamanitas do que para eles. Então o Senhor vai ser muito mais bondoso com os lamanitas, que não conhecem por causa lá atrás, os primeiros pais lá decidiram que não iam ensinar, do que vocês que sabem. E ele então fala, presta testemunho, fala de que nós vamos colher conforme as nossas obras, né? Então, se as obras forem más, a gente vai colher condenação. Se as nossas obras forem boas, nós vamos colher salvação. E ele então termina essa primeira parte do discurso dele, e a moleque vem e começa a ensinar lá no capítulo 10, e se apresenta, fala, olha gente, eu sou daqui, eu sou a moleque, vocês me conhecem, eu sou dessa cidade aqui, ele até fala assim, que eu tenho alguma reputação entre vocês, e eu estou aqui para testemunhar que o que a alma está ensinando é verdade. Então ele diz aqui que eles ficaram assim, admirados que tivesse mais uma testemunha daquilo que a alma estava falando. E ele explica, a moleque explica, falou assim, olha, eu nunca tive muito conhecimento do Senhor. Eu muitas vezes fui chamado e não quis, eu me afastei do Senhor. Até que chegou um anjo apareceu e me falou, você vai alimentar um servo de Deus. E o anjo ensina a moleque. E ele então começa a se preparar para aceitar esse chamado que ele ia receber. Ele começa então aqui, ele começa a ser interrogado
por um grupo de advogados que estava lá. E entre eles que era o líder deles, chamado Zesron. Zesron é interessante que ele começa sendo o grande indagador, o questionador, e vai se tornar um grande missionário. Então ele vai sair dos opostos, daquele que combateu, né, que foi contra, para aquele que vai lutar a favor. Mas Zesron, então, começa a fazer perguntas para Moleque, né, tentando pegar Moleque no erro. Ele queria pegar alguma coisa que ele pudesse condenar a Moleque e Alma. E aí, então, vem Mormon e coloca como é que funcionava o sistema monetário nefita. A gente não vai ver isso, mas isso é uma coisa interessante. Ele põe, ó, isso tanto valia isso valia isso, valia isso. Mas por quê? Porque se ele tivesse dito assim, olha, o Zesron falasse assim para a Moleque, olha, eu tenho aqui algumas moedas para que você negue um ser supremo, que existe um ser supremo, não teria tanto efeito quanto tem quando a gente conhece o sistema monetário nefita. Porque aqui diz que Zesron entregou para Moleque 6 ontis de prata, dizendo para ele, olha, tudo isso aqui é seu se você negar a existência de um ser supremo. Então, quando a gente lê esse sistema monetário nefita, a gente vê que um onti tinha o valor de todas as outras moedas. Então, era uma fortuna, era uma quantidade muito grande de dinheiro que estava sendo entregada para a Moleque para que ele negasse a existência de Deus. Aí a Moleque, que não tinha filtro, a Moleque, ele vira para o Zesron e fala assim, ô filho do inferno, por que você me tenta? E aí fala no mesmo nível, assim, tá? Você tá tentando me tentar por quê? Você acha que eu não conheço o que tá indo na sua cabeça? Você acha que eu não sei que você quer esse dinheiro para você? E que se eu negar que existe um Deus, você vai estar satisfeito porque você vai pegar nesse ponto para me destruir e vai ficar com dinheiro. Eu sei o que está passando aí na sua cabeça. Então, o Zesron começa a fazer perguntas com a intenção de, tá bom, ele não aceitou o dinheiro, então nós vamos pegar ele nas respostas que ele der. E Zesron, então, começa a fazer perguntas. Eu vou ler aqui, porque são perguntinhas curtinhas, onde a gente vê que o ponto em que Zesron tira uma parte daquilo que a Moleque fala para usar contra ele. Isso é muito perigoso, né? Então, aquela coisa das meias-verdades que a gente viu algumas aulas atrás, ou distorcer aquilo que está sendo falado. Você fala uma coisa e a pessoa pega um pedaço daquilo que você fala e distorce tudo. Era o que Zesron estava tentando fazer. Então ele pergunta assim para ele, dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? A Moleque respondeu sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Disse então Zesron, existe mais que um Deus? E ele respondeu não. Então perguntou Zesron novamente, como sabes essas coisas? E ele disse, um anjo, mas deu a conhecer. Então aqui foi o anjo, né? Lembra que a gente falou isso na semana passada, que a alma foi o Espírito Santo que tocou o coração? Aqui Zesron, o anjo, ensinou para ele isso. E Zesron a Moleque, desculpa. E Zesron tornou a perguntar, quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele respondeu, sim. E disse novamente Zesron, aí dá o perigo, ó. Salvará ele seu povo em seus pecados? E a Moleque respondeu-lhes e disse, digo-lhe que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Aí o que Zesron faz? Zesron perguntou assim, salvará ele seu povo em seus pecados? A Moleque fala, não. Aí ele pega e fala assim, tá vendo? Tá vendo, gente? Ó, lembra disso que ele tá falando aqui. Porque ele disse que existe um só Deus, não obstante, declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus. Então ele pega uma coisa que ele fala, distorce
E isso é perigoso, porque as pessoas acabam acreditando nessas coisas. Aí ele diz assim, aí a moleque falou para ele, eu não disse que ele não pode salvá-lo, eu disse que ele não vai salvar em seus pecados, não que ele não vai salvar. Aí ele disse, ele começa então a ensinar sobre a salvação que o Senhor vem fazer para todos os homens. Então tá bom, ele não pode salvar todos os homens em seus pecados, mas tem uma morte que ele pode salvar todo mundo, independente do que você tenha feito, que é a morte física. Então ele pode salvar todos da morte física, certo? A espiritual é outra. Quem vai ensinar sobre aquela morte espiritual vai ser a alma. Mas a moleque aqui então começa a ensinar o que é essa morte física, que esse Salvador que iria nascer, né, nessa época que ele está ensinando, vem e pode salvar. Então, se a gente quiser saber como é que é a ressurreição, aquilo que eu estava falando no comecinho, é só ler isso aqui. Como é que vai ser a ressurreição? Então, começa lá no 42. Ele fala assim, existe uma morte que é chamada morte física. E a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. Então, essa salvação é para todo mundo. Aí ele começa. Como é que isso se dá? O espírito e o corpo, eles vão ser reunidos de novo, olha lá, em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nos achamos nesse momento. E seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Então, esta restauração acontecerá com todos. Aí ele fala, velhos, jovens, escravos, livres, homens, mulheres, iníquos, justos. Não vai se perder um fio de cabelo da sua cabeça. Tudo vai ser restaurado à sua perfeita estrutura. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus o Pai e o Santo Espírito, que são um Deus eterno, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Então ele explica isso para Cesron, que todo mundo vai ressuscitar e vai ser levado à presença de Deus para serem julgados. E nós vamos ser julgados por um Salvador que também foi julgado, também passou por isso. Ele sabe como é ser julgado, porque ele foi julgado quando ele viveu aqui na terra. E por um Pai misericordioso, de amor, que ama seus filhos. Então, nós vamos estar lá na presença deles, tendo uma viva lembrança de todas as nossas faltas, mas o Senhor é justo. Ele sabe como nós somos. Então, nós vamos ser julgados pelos melhores seres do universo, né? Então, mas todo mundo vai ser julgado. É isso que ele está dizendo para Cesron. Então, quando ele terminou de falar, a alma percebeu que Cesron começou a ficar quieto. Que aquilo tocou. O fato de que a mulher que sabia o que ele estava pensando, conseguiu pegar ele nas artimanhas dele. Então, ele começa a fazer perguntas para a alma começa então a falar, ele começa a fazer perguntas, aqui diz que ele começou a inquiri-los cuidadosamente, a fim de saber mais a respeito do reino de Deus. Então, aquilo tocou o coração dele. E ele então começa a fazer perguntas, e vem então a alma e explica o que vai acontecer, tá? Então, a mulher que falou que nós vamos ser levados à presença do Senhor para sermos julgados. Aí ele diz ali, lá no 14, no 12, porque nossas palavras nos condenarão. Sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados sem mancha e nossos pensamentos também nos condenarão. E nesse terrível estado, não nos atreveremos a olhar para o nosso Deus e dar-nos-íamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós para esconder-nos de sua presença. No 15º, no versículo 15, fala dos atributos desse Deus que vai nos julgar. Pois deem uma olhadinha, que é um Deus de
de força, misericórdia, amor, longanimidade. Aí ele diz, mas nós vamos ser apresentados e dependendo da nossa situação, nós vamos morrer, vamos ter a nossa segunda morte. Então aí que está o cuidado. Essa segunda morte depende de nós. Então a primeira morte não depende de nós. O Salvador veio e deu de presente. Então, como a moleque explicou, todo mundo vai ressuscitar, perfeito, mas a segunda morte depende daquilo que nós fizemos, nossos pensamentos, nossas ações, as coisas que a gente fez aqui na terra, das quais a gente não se arrependeu. Aí ele fala ali no 16, e agora é isso que vos digo, que então virá a morte, sim, uma segunda morte, que é a morte espiritual. Então será o tempo em que aquele que morrer em seus pecados, quanto à morte física, sofrerá também uma morte espiritual, sim, morrerá para as coisas ligadas à retidão. A explicação disso aqui é perfeita, não tem outro lugar que explique tão bem isso aqui, como esse ensinamento de alma. Aí aparece um outro homem lá, chamado Antíona, que era um governante, e também tenta fazer a mesma coisa que Zerzon fez no começo, a tirar pedaços daquilo que estava sendo ensinado por alma, e começa a fazer perguntas sobre a árvore da vida, sobre Adão, e vem então a alma e ensina sobre a queda. Então ele fala assim, quando ele começa a perguntar, olha, eu estava pronto, estava para explicar isso para vocês, então calma que eu vou explicar agora. Lá no 22, sabemos que Adão caiu quando comeu do fruto proibido, segundo a palavra de Deus. E vemos assim que por sua queda, toda a humanidade se transformou num povo perdido e decaído. Aí ele fala assim que, mas o Senhor então proporcionou um Salvador. Então ele explica aqui para ele esse plano de redenção. Ele fala assim que o Senhor, quando ele fez o plano, ele mostrou como seria. Então a queda, aí vem um Salvador, vai haver uma ressurreição. E depois que ele explica, ele fala aqui que os anjos começaram a vir à terra, ensinar aos homens sobre o plano de redenção, para preparar os homens para essa volta, né, para a presença do Senhor. Ali no 30 diz que o Senhor conversou com os homens e revelou-lhes o plano de redenção. E depois, ali no 32, depois que ele revelou esse plano de redenção, né, que teria um Salvador e tudo, ele deu mandamentos para que não praticassem o mal, sob pena de uma segunda morte, que era a morte eterna. Então, o Senhor, quando ele trouxe esse plano, ele também trouxe a maneira com que os seus filhos se livrariam dessa morte, dessa segunda morte. E isso chama mandamentos. Ele deu um GPS com passo a passo para a gente seguir, para conseguirmos nos livrar dessa segunda morte, porque a primeira seria um presente do Salvador. Aí ele diz assim que tudo isso que ele fez, todo esse plano, foi através do Salvador. Ele fala lá no 33, Deus, porém, chamou os homens em nome de seu Filho, sendo esse o plano de redenção que foi estabelecido, dizendo, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. Então ele explica aqui que ninguém vai poder ser salvo em seus pecados, que vai haver duas mortes, uma morte física, e dessa morte física todos vão ser salvos, todos, não importa o que você fez, mas aí tem a segunda morte, que depende das nossas escolhas, depende de nós seguirmos o Filho unigênito do Pai, que se nós seguirmos através do Salvador, nós vamos nos livrar também dessa segunda morte. Então, o resumo de tudo isso é, nós precisamos seguir o Salvador, confiar nele, fazer aquilo que ele ensinou. Então, nós vamos ser salvos dessa segunda morte, que é o afastamento da presença de Deus. É muita coisa aqui, a vontade que dá é ler inteirinho aqui, versículo por versículo, né?
porque é muito ensinamento. E eles vão continuar a ensinar esse povo, né? E nós vamos ver as coisas que vão acontecer com aqueles que vão se arrepender e vão acreditar, e com aqueles que vão endurecer ainda mais o coração. Então, até o capítulo 15, a gente vai ficar aqui em harmonia, vendo a Alma, que era o grande orador, né, ensinando esse povo junto com seu companheiro, Amaleque. E só para terminar, vou terminar com esses atributos do Senhor. Fala assim que nós vamos nos apresentar perante Ele em sua glória, seu poder, força, majestade, domínio, um ser que tem julgamentos justos, que é misericordioso para com os filhos dos homens e que tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome. Esse é o grande Deus Salvador que nós seguimos e amamos. É isso. Boa semana para vocês, fiquem bem, com saúde, e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.